Então, para a gente dar início, gostaria que a senhora dissesse o seu nome e a sua idade. Meu nome é Erika Eickhoff Hens. E a sua idade? Nasci no ano 24. 98? Hein? 98 anos? É, E a senhora nasceu no interior do município de Juí, é isso? nasci em Juí. Conta um pouco pra gente desse início lá da sua família em Juí. Lá em Juí, onde eu morei primeiro, na linha 8 leste. E como é que era lá, que a senhora se recorda? De lá, a gente veio para cá porque tinha propaganda que aqui tinha terra muito boa. E daí o governo estava repartindo, né, as pessoas, botando para tudo onde tinha lugar, não é? E daí meu pai, ele escutou a propaganda que aqui era uma terra muito forte, boa, produzia. Então ele quis vir para cá, então ele veio. A gente vinha antigamente de carroça, com um cavalo, a gente ia até 2 passinhos, lá pernoitava, já dava comida para os cavalos e a gente dormia embaixo de uma barraquinha. A gente de noite ouvia tudo que era barulho dos bichos, tudo, mas a gente tinha fé em Deus, que não ia acontecer nada para a gente. E daí outro dia de manhã a gente vinha. Tinha os avestruz, com aqueles ovos, eu ainda tenho ali uma casca de ovo, os avestruz. E a senhora tinha que idade quando veio? Que idade eu tinha? Aí está meio difícil de me lembrar. Eu já ia na aula. Mas uns 8 anos? Mais ou menos. E a senhora se lembra lá de Juí? Me lembro. Gostava de lá também. Gosto até hoje. Lá estão tudo meus parentes. Minhas irmãs. Uma é falecida, a Germina. E uma outra mora lá na linha 11. Eles são, o marido dela, eles são de origem austríaca. E elas moram lá até hoje? Moram até hoje lá. Elas não chegaram a vir para Chapeta? Eles só vêm passear, não é? Mas na época que a senhora veio criança, O que eles fazem? Quando vieram os seus pais e a senhora era criança, suas irmãs vieram junto para cá? Isso era assim, o marido do meu genro, são só 2 irmãos. E esse um ficou morando em São Paulo, e daí ele doou a parte dele para o outro irmão. Não, para os LETs, para eles, para a instituição, para eles fazerem uso disso para as festas e tudo, né? Então, aí eles prepararam lá um lugar muito bonito, tem até hoje lá na linha 11, onde fazem as festas. As pessoas vão fazer as festas lá.
casamento e tudo que é tipo de festa, né? É. E esse meu cunhado, ele ficou morando lá com a família dele. Ele primeiro, a minha irmã, eles não usavam fumar e certas coisas, então a minha irmã ficava com vergonha e se escondia atrás de uma cerca viva que eles plantaram na frente da casa. É. Ela teve um filho que, não sei se as pessoas acreditam, mas o sogro dela ia para Ijuí sempre levar as quitandas para vender. E ela estava grávida e tinha muita vontade de tomar vinho. E daí ela pediu para o sogro trazer vinho e ele não trouxe. E ela botou a mão aqui no rosto, ficou tudo marcado, o vinho. Tem até hoje. O Johnny é uma coisa que não sai. É a natureza, né? E quando vieram os seus pais e a senhora, veio toda a sua família? Sim, para Ijuí, sim. O pai nasceu em... O pai é natural de Sapiranga. Eles vinham vindo do estrangeiro, da Alemanha, não sei de onde, lá, em Montevideo. E daí ele parou lá, eles primeiro ficaram lá, em Sapiranga. Depois é que eles vieram para Ijuí. Qual que era o nome do seu pai? Francisco Aikoff. E da sua mãe? Carolina Lausch. E a sua mãe era natural da onde? Hein? A sua mãe era natural da onde? Ela nasceu aonde a sua mãe? A minha mãe? Em Taquara. E se casaram em Ijuí, seu pai e a sua mãe? Sim. Eles se encontraram na viagem, se gostaram. E daí os pais estavam de acordo, casaram, né? Uhum. E a senhora conheceu os seus avós? Hein? A senhora conheceu os seus avós? Sim. Conheci. O que a senhora lembra deles? Me lembro. Me lembro que meu avô, ele tinha assim uma figura de estrangeiro. Era de pele clara e tudo, né? E a avó, ela, Elisa, nome dela, ela era assim, filha de criação de uma família. É a Elisa. Esses são os pais do seu pai ou da sua mãe? Meu pai. E da sua mãe a senhora conheceu também? Lausch. Eles eram assim, puxaram mais para os alemão. Pele clara, olhos azuis. A senhora lembra o nome dos seus avós maternos? Hein? Os pais da sua mãe, a senhora lembra o nome deles? De que família? Da sua mãe, Lausch. Lausch. Weyen. A senhora lembra o nome dos seus avós, pais da sua mãe? Henrique Lausch e Justina Weyen. E foram seus avós que vieram para Ijuí?
Eles vieram primeiro no acampamento que fizeram, né? Não tinha logo lugar de alojamento, assim, então tinha um acampamento, eles vieram para esse acampamento. E vieram lá da região de Taquara, Sapiranga, São Leopoldo? De lá. Vieram de trem? Olha, eles vieram. Eu não sei se não vieram pela água. Certas coisas eu não me lembro mais, né? Mas a senhora lembra deles contando como foi essa vinda? Ali na... Eles, então, claro, eles precisavam viver, trabalhar, plantar, não é? Trazer semente e tudo. Então, o meu avô, Laus, conseguiu uma junta de boi e uma carroça de puxar tora para tirar do mato umas madeiras para se fazer uma casa. E não é que os bois fugiram, assim, não puderam segurar na descida, os bois não puderam segurar, virou a carroça com a tora em cima das pernas do vovô e quebrou as pernas dele. Não tinha raio-x, não tinha nada. Então ele nunca mais pôde assim botar um calçado, uma coisa, estava esmagado os ossos. Teve que levar a vida assim. E ele mesmo aprendeu de sofrer, de fazer um calçado para ele, para botar nos pés. Ele dizia um pastel para isso, era um pedaço de couro furado, e daí botava no pé e puxava. Então, pelo menos não passava frio, podia se agasalhar o pé. E teve que levar a vida assim. Então, a minha mãe era a filha mais velha, teve que assumir, fazer o serviço, tudo, né? Atender tudo. Os outros irmãos mais novos, né? Então, para aprender, eles não podiam ir na aula. E daí, então, eles aprenderam a escrever copiando das caixas de gasolina e coisa que vinha em cima das caixas escrito. E daí, então, por aí que eles ensinaram as primeiras letras, né? E levaram uma vida assim sofrida lá. A senhora falou que seu avô sofreu um acidente, né, de carroça. Sim. Como é que era quando uma pessoa ficava doente, né? O que ela fazia assim para ter um atendimento? Chamavam um médico, alguém que fazia algum chá, alguma coisa? Lá não tinha médico, então tinha que levar para Cruz Alta, na carroça, deitado. Botavam alfafa, botavam um pano em cima e o doente em cima e uma baraquinha em cima da carroça e levavam até Cruz Alta. Lá tinha recurso. Daí ele ficou tempo lá, né? E quando ficava doente de uma gripe, né, algo que era mais... fazia algum chá, alguma coisa? Sim, faziam muito chá. Tinha muita erva boa para fazer remédio, né? E como com a falta de ter doutor e coisa, eles aprenderam a usar as ervas que eram bom, né? Para febre, para isso, para aquilo, para tudo que era coisa, eles descobriam.
descobriam porque eles precisavam, né? Então eles mesmo pesquisavam para ver aquilo que fazia bem. Para tosse, por exemplo, né? E tudo. Eles faziam uma compressa no peito, eles pegavam um papel e passavam sebo de ovelha e botavam no peito para soltar a rouquidão. Tinha algum chá que a senhora gostava? Tinha algum chá que a senhora gostava? Algum chá que a senhora gostava de tomar? Ah, cidreira. Cidreira que era bom. Tinha também o cidró, que era uma árvorezinha, né? Tinha umas folhas muito cheirosas também, esse era bom. Esse a gente até colhia as folhas e secava e guardava em casa, porque muitas vezes a gente não podia sair buscar, a gente não tinha essa muda em casa, então a gente já tinha seco, pronto. Botava na xícara e uma água e já ficava pronto. E Marcela? Não tomava chá de Marcela? Hein? Chá de Marcela? Era usado para muita coisa. Esse de Sexta-feira Santa, usavam e colher antes que nascia o sol. E guardava sequinho. Até hoje nós temos esse costume ainda. Que a Marcela é boa para o estômago, né? Para tanta coisa. Para vômito e para catarro, para tanta coisa, a Marcela é boa. E na Semana Santa tinha o hábito de colher a Marcela? Sim. A senhora estava falando dos seus avós, né, antes. Eles trabalhavam com o quê? Com agricultura? Com a agricultura. Plantavam milho, mandioca, tudo, né? E foram para Ijuí para comprar uma terra e para plantar. Ele um dia plantou milho e eles sempre cuidavam a lua. Na tal lua tem que plantar isso, tem que plantar aquilo. Então ele plantou um grão de milho e deu um pé grande, pesou 2 quilos. A espiga. E daí, então, eu tenho até hoje ainda uns grãos, mas a gente não pode plantar conforme a lua. Tem que esperar. Agora já é muito no inverno, eles gostam de morrer da geada. Então a gente não plantou ainda, está ali. E tinha que cuidar a lua, a fase da lua. A fase da lua. A mandioca, por exemplo, tem que plantar na minguante, senão ela não cozinha, não, fica dura. A senhora, os seus pais ajudavam também na agricultura, trabalhavam com agricultura? Os avós, eles eram... Lá no estrangeiro, eles trabalhavam onde eles moravam, eles trabalhavam com vinho, com pareira. Eles dizem que fizeram uma arte ainda. Antes de vir lá, eles ainda arrancaram uns pés de pareira para poder trazer junto. Era muito difícil, muito longe, né? Para criar aqui também pareira. E eles chegaram a plantar, a trabalhar com isso aqui? Não deu certo. Oi? Eles chegaram a plantar as parreiras que trouxeram e trabalhar com vinho ou não deu certo aqui?
Eles aqui plantaram aspareira. É. Tem até hoje aqui atrás na horta, eu tenho ainda o parreiral. Fizeram uma armação de madeira e plantaram, então, as pareiras ali cuidam até hoje. A gente ainda tem sempre uva. É. Normalmente, quem é conhecido por fazer vinhos, trabalhar com a uva, são os italianos, né? E a sua família é de origem alemã. Nós vinho não fazia assim para porque é pouco, né? Para fazer vinho tem que ter bastante uva, né? Botar nos barris. Então, lá em Caxias, quando a gente foi ver lá sim tem cada barril grande que enchem de uva, né? Eles eram de uma origem italiana, né? É o Stefanello. Nós sempre chamava Rita Stefanello. E eles pisavam a uva com os pés. Não era feito assim tudo à máquina ainda. Dona Érica, e a sua origem alemã, o que a senhora aprendeu com os seus pais a fazer cuca, bolacha? Queijo. Nós fazíamos bolacha pintada. Para Natal era uma delícia. Esperava o Natal porque a gente não fazia toda hora. O que mais que a senhora se recorda, assim, era sua mãe que lhe ensinava? A sua mãe lhe ensinava a fazer as bolachas? Sim. A mãe, ela aprendeu a fazer waffle. Isso era uma frigideira. Hoje tem outra vira em cima da chapa, mas antigamente tinha que ter o fogão a lenha e botava aquela waffle fan dentro. Passava um pouco de gordura e despejava a massa dentro e virava, assava aqueles para nós comer de manhã. Era usado. Nós também levava de merenda na escola. E cuca? A cuca? A mãe fazia cuca, assim, aí tinha que ter fermento. Então ela guardava, quando fazia a última vez cuca ou coisa, ela fazia umas migalhas de fermento seco, assim, com farinha, e guardava. Daí, quando queria fazer cuca, tinha que amolecer esse fermento para começar o fermento para cuca. E fazia bem boa cuca, bem crescida, pão também. E a cuca era recheada? Hein? Cuca recheada? Daí para rechear a cuca, a gente estendia a massa e passava o recheio e enrolava. E daí deixava crescer e assava. Quais os sabores? A gente fazia de tudo, que é coisa de frutas, principalmente de fruta, recheava. Plantavam também? Tinham árvores frutíferas na sua casa? Pêssego? Sim. E aí fazia cuca? Tinha banana, tinha laranja, tinha... Não faziam compota também? A gente usava o butiá. Conserva? Conserva fazia de pepino.
Tinha horta na sua casa? Tinha. Tinha couve e só que veio um pé de que a gente come o broto que dá dentro da terra, como é que se chama ainda? Não sei. Esse tinha no canto, na horta dentro. Então, quando ele vinha, o verde, a planta vinha para fora, e aquele canudo branco, aquela coisa branca, a gente comia. Mas algum prato que a senhora lembra que a sua mãe cozinhava, lhe ensinou? O quê? A mãe? De comida. Comida, ela cozinhava. Ia na lavoura e tudo, e fazia um fogo grande no fogão. E o vovô, como não podia caminhar tudo, ele cuidava. E daí ela ia, ela lavrava com os boi, com o arado, plantavam batata inglesa, batata doce, plantavam mandioca, plantava de tudo. Tudo na lua certa. Ia na lavoura e também fazia o serviço da casa. Tinha que fazer. Era a filha mais velha, minha mãe, Carolina. O nome dela era Carolina Ernestina Voyan. E como que assavam o pão e a cuca? Forno de barro? O forno era de barro para assar o pão e a cuca? Para assar? Era feito de barro. E criavam animais? Era assim um forno redondo, feito, com fundo também de... Não tinha assim as coisas como hoje, então era de barro. Esquentava bem quente, fazia fogo dentro, com lenha. E daí botava, tem que cuidar. E a cinza, tudo a gente aproveitava. A cinza a gente botava nas couves para matar os bichos. Não fazia sabão também? Também. E criavam bicho? Porco, galinha? Criavam porco, galinha também? Uhum. Daí carneavam, comiam a carne, fazia salame. Fazia. A senhora não tem nenhuma história de carneança de porco e fazer torresmo? Fazia o torresmo. Tem que espremer bem a gordura do porco para sair bem a gordura, daí ficava aquele torresmo seco. E daí, o meu pai, por exemplo, ele gostava de botar um pouco de sal em cima para comer junto com pão de milho. E também a gente usava um melado feito da cana, né? E chimia? Também é bem de alemão. O que mais que faziam com o salame, morcilha do porco? Bucho de porco. Eles diziam Schwartenmagen. Era feito do bucho do porco, enchido. E daí era prensado. E daí depois cortava as fatias. Aquilo tiravam a gordura, né? Não é o queijo de porco que chamam?
queijo de porco. Vai outros miúdos também? É, E tinha algum prato que a senhora lembra que a sua mãe cozinhava que a senhora gostava de comer? o que eu gostava de comer? Pão com queijo meio melado. E a sua mãe cozinhava galinhada, o que mais? Carreteiro, alguma coisa assim? É. A gente aproveitava tudo quando carneava um porco, né? E daí a gente fazia morcilha. É, E a senhora ajudava na cozinha desde pequeno. é. Bom, eu quero saber como que era Chiapeta quando a senhora veio para cá criança. O que que tinha aqui na cidade? Como é que era? Tudo de barba de bode. Não tinha muitas casas? Não. A gente tinha, por exemplo, tinha os chapeta botaram ali na esquina uma pessoa para cuidar, não é? E daí essa dizia para mim que quando vai dormir tem que levar um facão junto. Que se vem um bicho, alguma coisa, ter uma arma. É. Ela era uma morena bem pichain, muito, muito boa para gente. É. E ela cuidava ali do Barromeu e deles, assim, não é? Eles repartiram, os chapeta repartiram as terras. O velho Carlos foi de volta para a Itália. Ele levou um guri junto. Não sei se ele foi com a intenção de não voltar mais, ficar lá, ele não gostou daqui. Ele ficou para lá. E ela, então, teve que administrar, não é? Daí ela repartiu para o Carlinhos uma terra perto aqui da água. Cada um tinha água. Tinha que ter água, né? Porque senão não dá sem água. É. E aí tinha aqui os avestruz, tinha lebre, tinha ouriço, tinha raposa, tinha bastante bicharedo, corvo. O que que a senhora falou que tinha aqui na esquina? Não era um ponto onde eles estavam vendendo as terras para os colonos? É, E a sua família chegou aqui para comprar a terra. eles vieram para comprar, né? Mas eles também não tinham dinheiro, então eles ficavam tipo arrendado, né? Assim. É. E eram as colônias que diziam? É? As colônias que diziam? Essas terras chamavam de colônia. 24 hectares. Era uma colônia. Era. A senhora conheceu a Vitória Chiapeta? Conheci. Ela vinha aqui para a sede. Ali ela tinha a primeira filha que ela teve, ela também deu o nome de Vitória. Era costume. O primeiro filho ganhava o nome do pai ou da mãe, né? Por exemplo, meu pai era o primeiro filho e ganhou o nome Francisco, que era o nome do meu pai, meu avô. É. O que a senhora lembra da Vitória? Hein? O que a senhora lembra da Vitória?
O que ela fazia, a Vitória? Ela só determinava a fazenda, reparava, né? E aqui não se chamava Chiapeta na época. Não. Isso aqui se chamava. Eu acho que em Acorá, não é? E depois não foi sede? É daí, depois fizeram emancipação, né? É. Não teve uma época que chamavam de sede Vitória? Eles deram o nome de. Espera ali. Vitória. Vitória quer dizer que, afinal das contas, para não perder a origem, né? Era um vitorioso. Tem a Nossa Senhora das Vitórias, né? Que é a padroeira, a Santa Padroeira. E a Dona Vitória Chiapeta, que deram origem, né, provavelmente ao nome sede Vitória. E quando chegaram aqui, a senhora lembra de vir outros colonos? Se vieram muitos colonos? Vieram. Eram bastante colonos. Lá da região de Juí veio bastante. A propaganda de verdade aqui do Brasil era que aqui dava leite e mel nas árvores. Isso que trouxe o pessoal para cá. Quer dizer que, na verdade, leite e mel é as abelhas que fazem, né? E o leite, a gente quebrava um galho de uma planta, colhia leite. Mas esse leite não era um leite para a gente tomar, não é? Ele era mais curativo. Usava ele para curar. O quê? Por exemplo, um pingo desse leite, ele cola e fica colado. Fecha. Feridas. E aonde que vocês foram morar? No interior? Quando chegaram aqui? Onde nós fomos? Quando nós viemos de Juí para cá? Isso. Nesse acampamento onde a Rosa cuidava. Era a Rosa o nome da que cuidava lá. Ele chamava de Nega Rosa porque ela era bem pichain. E eles davam jeito de acomodar a gente. E depois desse acampamento, quando seus pais compraram a terra, foram para o interior, aqui de Chiapeta, aqui na cidade? Foi ali fora, perto da rural. Ali tinha uma colônia para vender e por coisa muito interessante, o meu sogro, ele também comprou veio indo e e comprou uma terra também lá e era encostada do pai a dele, quer dizer que fiquemos vizinhos lá. Tudo por causa da água, né? Porque cada colônia tinha que ter água. E lá a gente se conheceu e tudo, não é? Foi lá que nós se conhecemos.
Desde criança. Desde criança, a gente trabalhando, né? E a sua infância? O que a senhora lembra assim de brincadeiras? Na infância, ela brincava de carreta de lomba, numa tecida lá em casa. Nós pegávamos uma tábua e botava a roda, a parte da frente dava para governar, e a de trás era fixa. Então nós descia aquela rampa e quando chegava lá embaixo, torcia, virava, caminhava, levava carregado lá para cima de novo, fazia a mesma coisa. E brincava de fazer coisa de barro. Nós fazia tudo que era bicho, tudo que era de barro e secava no sol, bolinha, fazia tudo que a gente tinha habilidade de fazer e botava secar no sol. Letkugel. Nós fazia bolita desse barro. Era um barro escuro, e jogava bolita depois. E brincava no barro, voltava tudo sujo pra casa. Nós gostava, né? A gente não olhava que sujava as unhas, o que lá. Criança. Porque depois tinha água, lavava de novo e pronto. E a senhora, na infância, aprendeu primeiro o alemão? Eu aprendi primeiro o alemão. Eu tocava violino depois. Quando eu tinha uma apresentação em Santo Augusto, e eles queriam muito, era filha única, que fazia 15 anos, e os pais queriam muito fazer uma festa bonita para ela, né? Mas daí eles queriam muito que, quando ela ia descer, se apresentar, alguém tocasse violino. E meu pai era amigo do delegado antigamente, e daí ele disse, mas eu sei, os crentes não queriam tocar, eles não eram dessas coisas. Daí ele disse, mas eu tenho o fulano amigo, eu acho que nós podemos preparar então ele. E aí eu toquei violino, mas eu tinha que ensaiar muito. O pai me trouxe muitas vezes para cá para ensaiar, até que saiu certo. E daí eles tinham aprendido na escola, as crianças, esse canto de muito longe. Eu venho, né? De muito longe, essa cantiga. Daí eu ensaiei essa, né? Ensaiei até que eu sabia bem. E daí no dia, quando teve a festa, eles tiveram os convidados, né? E daí todo mundo já estava acomodado e eles me botaram num lugarzinho bem reto, perto do microfone. E daí, quando eu comecei a tocar, o Olavo Brandt, que era professor, disse, mas essa é a nossa dona Érica, e veio lá. A gente tocou, não é? Servia as outras pessoas, né? Que não tinham outro jeito, a gente foi. Eu não me lembro mais só que roupa que eu tinha botado. Isso eu não me lembro mais. Mas era um lugarzinho bem pequeno. E quem lhe ensinou a tocar violino? Tio Janco, meu tio, tocava violino.
A gente ia de noite lá aprender. Nós tínhamos medo de cachorro, minha irmã queria aprender a tocar violão, não conseguiu. Mas ela ia junto comigo. Nossa, um dia de noite, nós ouvimos um barulho atrás de nós. Era 1 quilômetro no costado do rio. Nós tínhamos medo de olhar para trás, porque que bicho que vinha. E quando nós chegamos no portão para entrar, era nosso cachorro. Nós acompanhando. A senhora falou de medo, né? Assim, de ter algum animal, algum bicho. Tinha muita lenda também antigamente. A senhora lembra de alguma? Oi? Alguma lenda que contavam antigamente do lobisomem? Lobisomem. Lobisomem era uma outra coisa que uma vez o pai tinha que ir no moinho buscar farinha, né? E era longe de noite. Todo mundo dizia que não queria passar de noite porque tinha lobisomem lá. E daí o pai, ele queria desvendar isso, ver como é que é o lobisomem. E quando ele chegou lá naquele lugar, ele viu que aquilo era uma maceração que passava. Sempre passava de novo, não tinha bicho, não tinha lobisomem. Eram as pessoas que faziam que era lobisomem. Mas como era o lobisomem, ninguém sabia. Era um homem, um bicho que, né? Mas contavam muito essas histórias. Hein? Contavam muito essas histórias para assustar o pessoal. Assustar as crianças. Alguma outra lenda que a senhora lembre daqui? Aparição, visagem, que chamavam? Como? Visagem. Visagem. É uma coisa que aparecia, né? Que, na verdade, não existia, não tinha, mas tinha, para eles tinha. E a senhora nunca ouviu falar sobre histórias de ouro enterrado? Como? Contavam também sobre ouro enterrado. A senhora nunca ouviu falar? Não. E bola de fogo? Também não. São lendas, né? Aqui na nossa região. Sim. Algumas pessoas contam essas histórias. Os seus pais não acreditavam, não tinham medo. Dona Irica, e os índios? Tinham muitos índios aqui? Índios. Índio? Tinha. Mas não... Hoje eles estão assim civilizados, se vestem como as outras pessoas antigamente, não era. Eles tinham as roupas deles e os costumes também. E quando a senhora veio para cá, eles ficavam pela cidade? Eles moravam ali no rincão dos índios. Eles tinham o rincão deles, eles tinham que passar água para vir para cá. Eles se enfeitavam, eles espetavam os lábios que ficavam assim, ficavam feios, mas para se divulgar, que eles eram índios. Eles se achavam dono das terras aqui.
Eles pensavam que as terras tinham que ser deles. Foram os primeiros que vieram para cá. E tinha muito conflito com os colonos? Entraram em conflito. Eles achavam que os colonos agora queriam tomar as terras deles, né? E daí brigavam. E a senhora se lembra, criança, assim, de ver um índio, ter medo? Não. Não. E eles não vendiam cesto, balaio? Eles tinham o cacique deles, que era o chefe, né? Eles faziam baralho, faziam balaios e coisa bonito. Não sei com o que eles faziam a tinta, né? Que eles pintavam as taquara. Alguma fruta, alguma planta, né? Que soltava tinta. Daí eles tingiam as taquara. E nessa época eles andavam com alguma roupa ou andavam pelados? Hein? Os índios. O quê? Eles andavam com roupas nessa época? Mas é feito tudo atado de erva, de pasto, de coisa, eles atavam aqui, ficavam meio coberto, meio sim, meio não. E aqui tinha muito mato? Eles diziam, aqui eles diziam Mato Grosso, eu pensei que Mato Grosso é tora grossa, mas não era campo. E depois que a senhora veio para cá, chegou aí na escola? Tinha escola aqui? Aqui? Aqui não tinha escola. Aqui tinha um pé de figueira bem grande, aqui do lado, aqui onde é a igreja, e ali as pessoas se reuniam para fazer as coisas, né? Faziam. Cada assim, tipo de pessoa sempre traz uma herança da sua terra, do seu lugar, não é? E daí, então, eles sempre diziam que perto de Natal vinha o Tosman. Tos quer dizer bolacha. Man quer dizer homem, né? Então, eles enfeitavam um homem cheio de bolacha, costuravam nele. E daí eles soltavam e depois que diziam os versos e cantavam tudo, eles soltavam o Tosman e ele corria na praça, cada um podia se arrancar e comer. Isso era bem divertido. Isso era da igreja? Alguma festa da igreja? A igreja, quando foi feita? Não, essa Tosman. Ele saía da igreja. Tinha que primeiro ir rezar e cantar tudo. Daí ele sai. Mas era uma tradição da igreja. E a igreja era aqui do lado? Como é que era, dona? Como que era a igreja? A igreja? A primeira. Era de tábua. Depois foi feita essa outra de pedra. Tinha uma careira de cinamon plantado no lado daquela igreja antiga. Para fazer sombra. E quem que ajudou a construir? Quem ajudou a construir a igreja? Quem ajudou a construir? Eu acho que a comunidade, né? Meu sogro achou que era muito grande aquela igreja. Nunca ia encher de gente. E no dia da crisma,
Não teve lugar para sentar. Todo mundo teve que ficar de pé dentro da igreja porque não tinha lugar. E daí encheu a igreja. Encheu. Porque crisma tinha poucas vezes, né? Vinha lá de Uruguaiana o bispo crismar. E a senhora fez a crisma? Sim. Minha madrinha era a Ana. Ela era minha amiga. Eu convidei ela de madrinha. Ana do quê? Hein? Qual o sobrenome dela? Ana Vaitunas. Era o nome dela. A senhora lembra de ir na missa? Quem rezou aqui a primeira missa? A senhora lembra de ir na missa? Ia toda semana? Não. Era uma vez por mês. Era um padre holandês que vinha rezar a missa aqui. Ele vinha do Inhacorá. Ele vinha de cavalo. A senhora não lembra o nome dele? O nome dele a senhora não lembra? Do padre? Nós só chamava ele de Frei, né? Frei Lubino. E ele vinha com aquela roupa preta de cavalo? Marrom. Marrom. A roupa. Era paulino. E ele vinha de Inhacorá. E a igreja fazia festa? Fazia. Alguma festa em específico? Algum dia de algum santo? Algum mês do ano? Fazia festa de aniversário, né? Quando fazia um ano que tinha a festa, então fazia festa. Tinha, assim, o lançamento da pedra fundamental, que tem até hoje ali. Não fazia festa junina? Hein? Festa junina? Fazia também. São Pedro e São Paulo. Santo Antônio. A senhora lembra? Fazia fogueira? Fazia fogueira. Assava batata doce, pinhão. O que mais que tinha nessa festa? Bandeirinha faziam também? A gente, para fazer os bancos na igreja, para poder sentar, cada um ajudava, né? Com madeira, para fazer as tábuas, para fazer esses bancos, que tem até hoje os bancos ali. E por que destruíram a igreja de madeira? Aquela de madeira, que ela foi usada para velar as pessoas. E aí depois desmancharam e construíram essa aqui. Aproveitaram os pedaços que dava, né? Quem que doou o terreno, será, para construir? Hein? Quem que doou o terreno para construir a igreja, a senhora não sabe. O terreno? Os chapeta. Os chapeta. Eles também doaram para a igreja evangélica o terreno lá em cima. E os alemãos, a maior parte, eram evangélicos? Os seus pais não? Não. Eram católicos? Eu queria saber mais como é que foi que a cidade foi crescendo, né? No início não tinha muitas casas, né? A senhora lembra quais que eram os primeiros comerciantes, as casas de negócio que tinha aqui? Era Conrad, Reinoldo Conrad, o primeiro negociante.
Reinoldo? Reinoldo. Reinoldo. Conrad. Conrad. Era ali embaixo. Tem até hoje ainda a casa. Essa da esquina? Não, do outro lado. O que a senhora lembra assim? Lembra de lá? O que tinha para vender? Oi? O que tinha para vender no boliche? Como se chamava a igreja? Não. O que tinha essas casas de comércio? O que vendiam? Eles faziam tudo que era quitandas, né? As pessoas doavam assim, por exemplo, uma trazia uma lata de bolacha, outro trazia outra coisa, né? E fazia um cachorro-quente de tarde. Era uma festa linda. Aquele cheiro da linguiça que assava nas brasas, aquilo, as pessoas não resistiam, tinham que ir comer um cachorro-quente. Mas os cachorro-quente abriam um pão e botavam aquele salame dentro, né? E o que a senhora lembra das casas de comércio depois do seu Conrad? Teve quais outros comerciantes? Nós tinha comércio. Como que chamava? A Avelino Hentz. Como é que era, dona Erika? Ele botou a Avelino Hentz porque o meu sogro, quando foi registrar o primeiro filho, levou o nome escrito Arno. Não, ele ia dar Armindo Avelino Hentz. Daí, depois, ficava ruim, 2A. Então, eles botou um Armindo, o outro Arno. Conheciam ele sempre de Arno. Até hoje, no cemitério, está escrito no túmulo dele. E aí ele virou comerciante. Foi. Onde é que era a casa de comércio? Era aqui também. O outro disse que nós ia matar nós em 2 pauladas, quer dizer que não ia deixar crescer. Mas não foi assim. Nós tivemos uma casa bem forte, com tudo que é coisa para vender. Coisas de comer, coisas de beber. Os colonos traziam para vender, a gente comprava. O negócio era ter dinheiro para comprar, não é? E vendiam tecido? Vendia. Tecido por metro, por peça. E ficava aqui na cidade? Sim. O que mais que tinha na cidade? Que estava se formando a vila? Era... Nossa casa comercial era aqui nesse lado, assim. Tinha os moinhos, ficavam aqui também? A senhora lembra quem eram os donos? A senhora lembra quem eram os donos do moinho, das outras casas de comércio? Depois foi se criando, né? Assim como os colonos vinham vindo, foram colonizando, né? Cada um precisava viver, plantar para comer, não é? Mas tinham outras casas de comércio? A senhora lembra quem eram os donos? Não. Depois mais começou a botar bolicho.
que diziam. Vivia cachaça, vivia trago, vendia fumo. É. Quem que tinha bolicho? Quem tinha bolicho? Quem eram os donos? Não, Napoleão Soares. Um era o Napoleão Soares. E casa de negócio era os Hens e os Conrad. É. Cartório não tinha. Cartório? Não. Pois eu não me lembro de cartório aqui. Mas deve ter tido. O cartório ficava em Acorá. Sim. Era lá. Para casar, para registrar os filhos. Tinha que ir lá. Eu só sei que quando ia tarde pagava multa. Tinha que pagar multa se demorava. Eles queriam que quando nascia a criança já logo ia registrar. E alguns colonos não registravam, demoravam para registrar e tinha que pagar a multa. A senhora lembra de ir para o Inhacorá? No cartório? Me lembro. E como é que era lá? Também tinha pouca casa? Ali tinha uma canhada onde passa um lajeado e era por ali. O seu casamento foi no cartório de lá? A senhora não conheceu o Avelino Lemos? Conheci. Era meu bisavô. Ele tinha umas terras aqui em Chiapeta e também era escrivão do cartório. Sim. Casado com a Silvéria. Não sei se a senhora conheceu. Também tinha uma casa de negócio. E a escola? A senhora não chegou aí na escola? Aqui. Aqui? Não tinha escola? Não. E depois não construíram uma escola? Como é que foi surgindo? Era aqui encostado à igreja. No lado de baixo tinha uma cadeira de cinnamon e ali tinha uns bancos de tábua onde sentavam. E é ali que começou a escola? Ali começaram. A senhora lembra se tinha algum professor e professora? Eu fui professora. Também veio o professor Brandt, José Brandt. Daí já tinham construído a escola, era um salão só. E daí todo mundo tinha que estudar lá dentro. E a gente se atrapalhava muito. O que um dizia, o outro escutava, era muito ruim. Tinha bastante janela nos lados. E uma porta na frente e uma porta no fundo. Daí os alunos de um lado saíam pelo fundo e esses do outro pela frente, para ir para casa. Como que era o nome dessa escola? Tinha um nome? Clemente Pinto. Foi a primeira escola? E ficava aqui na cidade? Aonde ficava? Embaixo da igreja? Não. Não, ficava lá para baixo. Onde hoje é o Anchieta? E a senhora foi uma das primeiras professoras? Fui a Hipólita
Hipólita Chapeta e tem mais uma, Pechorna, se chamava Pechorna. A gente ensinava o que sabia, né? E tinham outras escolas no interior? Tinha nas Brancas, a Escola das Brancas. A senhora deu aula lá? Como é que era o nome dela? Lá a professora era Ana Weitschus. E como é que eram as aulas? Para quem não se comportava? Mas tinha que ajoelhar em cima de milho, na porta. Assim, com o joelho. Para aquele que passava, via que estava de castigo, que não se comportou. Não tinha uma régua também, de madeira? Palmatória? Palmatória tinha também. Tinha que respeitar o professor. E como é que eram os alunos? Vinham a pé? Vinham a pé, de pé no chão, no barro, vinham lá, tinham que se lavar os pés. Tinha uniforme, material escolar? Só para dia de festa. Era saia azul, calça azul e blusa branca. E o material escolar? Tinha caderno, quadro? Material escolar? Era quadro negro, né? Eles pintavam de preto e escreviam com giz branco. E caderno? Tinha? Os alunos tinham caderno? Eu não me lembro que a gente tinha folhas, né? Mas não era assim caderno, encadernado. E merenda não tinha? Merenda? Merenda? Cada um tinha que trazer. E como é que foi para construir essa escola? Quem que ajudou a construir a escola? Eu acho que os pais tiveram que ajudar cada um, né? Contribuir. Tinha algum carpinteiro, marceneiro que ajudava a construir as casas? A senhora não se lembra de quem ajudava a construir? Você lembra de quê? De quem que ajudava a construir? Se tinha carpinteiro e marceneiro aqui? Cada um sempre tem uma sabedoria, não é? Ajudava com aquela sabedoria que tinha. A senhora já ouviu falar da fazenda Monte Alvão? Sim, ali em cima. Por que se chama Alvão, Monte Alvão? Era mais claro lá, né? Era uma claridade. Usavam muito alvo de branco. A senhora chegou a ir lá? Sim. A senhora pode nos contar como é que foi essa ida até lá? A senhora lembra? O que tinha lá? O que a senhora foi fazer lá? A gente foi ver, não é? A gente é curiosa, o que não conhece quer ver com os olhos, não acredita.
para acreditar, quer ver? Então a senhora foi lá conhecer. É, E lá que a senhora conheceu a dona Vitória, sim, ela morava lá, nessa época. sim. O que a senhora lembra dela e da fazenda? Ela que cuidava, ela cuidava da fazenda. A gente não sabe se ele foi embora porque não gostava dela ou do clima ou das terras, o que foi, e levou o menino junto lá para Itália, né? Ele ficou para lá, não é? Ele foi e não voltou. Ele foi e não voltou mais. Achou, de certo, muita obrigação de estar repartindo e fazendo, né? Então ficou lá, ficou fora disso. Ele acabou falecendo lá. Tá enterrado lá. A dona Vitória eu não sei. Deve estar aqui. A senhora lembra dela contando alguma história? A dona Vitória? Lembra se ela contou alguma história aqui? Como é que foi o início? Ele, de repente, tem que contar a história que ela fez um campo de aviação ali no Potreiro, lá para poder baixar os aviões, para poder pulverizar as plantas. E de domingo, ela dava de graça, cada um podia subir no avião, dar uma volta e descer. E a gente tinha muita curiosidade e foi também. Ajuntou gente bastante. Eles eram muito bem, a família Chiappetta. Eram. E eles vinham na igreja. Não eram muito religiosos, assim de vir sempre. Não. A dona Vitória não tinha um filho deficiente? Não já tinha um filho deficiente, já é neto, né? Uhum. Ele não falava. E não tem alguma história de São Judas? Ela rezar para São Judas, para esse neto que tinha deficiência, alguma coisa assim, que deu o nome de São Judas para aquela localidade? Bom, São Judas foi o traidor, né? São Judas Tadeu? É. A senhora não sabe por que se chama São Judas aquela localidade? Não sabe? Não. E as Brancas? A senhora conheceu também? Conheci. A senhora foi lá na fazenda? Conheci as Brancas, sim. Tem um prédio antigo? Quem morava lá? Lá nas Brancas moravam os Schultz, os Hintz. Bom, a gente já está quase terminando, dona Érica. A gente já conversou um monte de assuntos, né? Não sei se teve algo que a senhora queria contar que eu acabei não lhe perguntando. O que eu queria perguntar? Se tem algo que eu não lhe perguntei, que a senhora lembra, assim, de alguma história para contar, que eu não lhe perguntei? Me lembrei que lá nas Brancas tinha mato, não é? Não estava tão desmatado ainda. Então, as pessoas plantavam num lado e no outro lado eles deixavam o mato.
E era uma estrada reta. E era cortada assim também. E essa estrada ia lá para as Brancas e para Santo Augusto? Lado de 3 de Maio, Santa Rosa. E como é que era para abrir as estradas? Os moradores ajudavam? Eles simplesmente tinham que cortar as árvores, né? Não tinha outro jeito. E como é que foi o seu casamento? Como é que a senhora conheceu? Desde a infância, né? Era vizinhos? Meu casamento foi lá em Juí. Qual que era o nome do seu marido? Armindo Avelino Hens. Ah, esse que era o nome do bolicho. A senhora é Hans pelo casamento. A senhora se assina Hans pelo casamento. Sim. O seu sobrenome de casa. Eickhoff. E como é que vocês se conheceram? Nós se conhecemos aqui. Eu tinha uma irmã, a minha cunhada era muito doente, e meu irmão botou um bolicho aqui. E daí, naquele tempo, tudo tinha tulha para tirar as coisas, né? Não vinha empacotado. E daí os 2 filhos do meu irmão ficaram aqui cuidando da cunhada, que sempre era doente, ajudar e tal. E daí ela ganhou tifo, perdeu todo o cabelo. E alguém tinha que vir aqui, não é? Para buscar ela, levar e internar lá em Juí. E eu vim junto com o caminhão que veio buscar ela. E daí alguém tinha que voltar aqui para ficar no lugar dela, não é? Cuidar das crianças. Daí eu voltei e fiquei aqui cuidando. Daí fiquei conhecendo ele e tudo, né? Mas aí como é que foi? Começaram a namorar, depois decidiram casar. Daí casemos em Juí, né? Que os parentes tudo moravam lá. Aí casemos lá. Padre Pio Busanello que fez o casamento. A senhora tinha que idade? 24 anos. E como é que foi o dia da festa? Choveu. E daí estragou a festa? Não. Saiu com chuva e tudo. Os convidados não puderam ir para casa, todo mundo teve que dormir lá. No chão, em qualquer lugar, porque iam fazer o quê? E tinha algum conjunto animando? Tinha alguma banda? Música? Tinha. A senhora lembra quem eram os músicos? A música era a música dos Eickhoff, que tocavam. Tinha uma banda dos Eickhoff? Era da sua família? Quem que tocava? Tocava o Fridolino, o Conrado, o Nestor, Elvio, esses eram os primos. Eles se juntavam e ensaiavam, né?
tinha um Adolfo Fuchs que vinha lá da linha 5 de noite lá para eles ensaiar, não é? E o que faziam no dia da festa? Comida e bebida? O que tinha? Dia da festa? Churrasco. E bebida? Bebida era cerveja. E não tinha geladeira? Servia... Não tinha geladeira. Era sem gelo. E o seu vestido de noiva? Hein? O seu vestido de noiva? Era cor-de-rosa. Como é que... Quem fez? Minha tia, que era costureira em Juí, Lili Rauch, era costureira. É. Daí a senhora escolheu o tecido? Tafetá. A senhora que escolheu. É. E tinha véu? Tinha só um pequeno véu de rendão, com 2 buquês de flor aqui. E o buquê de flor? Buquê de flor tinha também. A senhora tem fotos do seu casamento? Tenho. Será que tem alguma desses aqui? Poderia nos mostrar? Vamos ver. Vamos dar uma olhada nas suas fotografias? Ah, aqui tem muita fotografia. Queria olhar umas mais antigas. É aqui. Natal de Amor. Esse é meu filho lendo a leitura. É. Uhum. É o seu filho. É. A senhora não tem umas fotografias mais antigas, do início? Vamos ver. Essa que é a minha família. Eles chamavam de Doutor Maragato, que ele era tudo meio metido a motor a dar remédio. É. Essa família é bem antiga. Legal. Teve um encontro da família Ikoff? Aqui está toda os irmãos do pai e da mãe, a tia moça, a vovó, que eu falei, não é? Lindas essas fotos. Aqui a gente encontrou um álbum com fotos mais antigas. Aqui. Se a senhora quiser dar uma olhada. Eles costumavam fazer festa do trigo. Esse aqui é da festa do trigo. Eu fui madrinha. Sim, aqui era do casamento do meu irmão. Aqui, quando os guri eram pequenos. Aqui está minha mãe, o Beno, a Rosa, o Francisco, a Anita, a Mina, o Guilherme.
Estão tudo comendo. Esse retrato aqui, esse carinho de mão ainda tem aqui, do brinquedo aqui que ele está. Cabeça bem pelada. A senhora ainda tem. Esse é meu sogro, Floriano Hentz. Esse era meu carinho que me levavam. Doutor Armando, que sou eu, e aqui o Cuti. O que a senhora sente vendo essas fotos antigas? Hein? O que a senhora sente vendo essas fotos antigas? Me dá muita saudade. Muita saudade. Eu fecho os olhos e enxergo tudo ali como era. É. Aqui é da minha comunhão. Aí a senhora... O padre não quis que eu tinha vestido comprido. Tive que cortar o vestido. Dona Érica, depois eu vou dar mais uma olhada nas suas fotografias. A senhora tem muitas fotografias. Sim. Uhum. Eu gostaria de finalizar a nossa entrevista. Sim. Então a gente vai finalizar, né? A gente conversou bastante, quero lhe agradecer por nos receber na sua casa, compartilhar tantas histórias, né, da sua vida, da sua família. E a gente sempre pergunta para as pessoas que a gente conversa se elas têm alguma mensagem final que elas querem deixar. A mensagem que eu vou dizer é que a gente é para tratar bem todas as pessoas, fazer o bem sem saber para quem. Né? Uma mensagem para os seus netos, para o futuro? A senhora acha que é importante deixar registrado sobre o passado para que as próximas gerações não esqueçam o que aconteceu? É importante resgatar a história? É importante. Eu acho que todo mundo deve ou escrever ou deixar escrito para os outros poder saber também, não é? Porque Deus dá sabedoria para todos. Não é só para um. Então eu penso assim que é bom saber, mas é bom transmitir também. E a senhora sempre foi uma pessoa que guardou as coisas antigas, né? Fez doações para o museu, sempre viu a importância de deixar esse resgate. Eu sempre pensei que seja feita a vontade de Deus, né? Deus é que sabe o que quer da gente. Se a gente ainda está aqui é porque Deus quer que a gente ainda passe para os outros.